Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Introdução da lição. Neemias foi chamado por Deus para realizar a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. E nesta ocasião, ocorreu um dos grandes avivamentos no meio do povo israelita registrados na Bíblia Sagrada. Nesta lição, conheceremos a chamada de Deus para Neemias, sua missão em Jerusalém, o seu enfrentamento contra os opositores samaritanos, finalizando o nosso estudo, identificando as virtudes espirituais e pessoais de Neemias para uma vida piedosa cristã. Ponto número 1 da lição, a chamada de Deus para Neemias. Neemias, cujo nome significa Yahvé consola, era filho de Acalias e irmão de sangue de Anani. Era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, e se tornou um líder político e construtor do Muro de Jerusalém. Vejamos agora alguns acontecimentos para esta chamada de Neemias. Neemias é chamado por Deus para a obra. E o primeiro acontecimento é que Neemias recebe notícias de Jerusalém. Em 446 a.C., Neemias estava em Suzã, capital da Pérsia, e recebeu de Anani, seu irmão, a notícia de que muitos israelitas que ficaram em Jerusalém e não tinham sido exilados estavam passando por grandes dificuldades e que eram desprezados pelos estrangeiros que lá estavam, e que as muralhas de Jerusalém estavam caídas e os portões da cidade totalmente queimados. Neemias muito se lamentou e se entristeceu com esta situação. No livro de Neemias, capítulo 1, versículos 1 a 3, diz assim a palavra de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Como o segundo acontecimento dessa chamada, então Neemias ora e jejua ao Deus Yahvé. Neemias, diante desta situação, chorou muito e se lamentou por alguns dias. Porém, imediatamente jejuou e orou ao Senhor. E em sua adoração, adorou a Deus, confessou seus próprios pecados, bem como os da nação israelita. Fez menção às promessas divinas ao povo de Israel e pediu ao Senhor que atendesse a sua oração, lhe fizesse prosperar e lhe desse graça perante o rei. No livro de Neemias, capítulo 1, versículos 4 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos, que agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era o copeiro do rei. Como terceiro acontecimento da chamada de Neemias, Neemias vai então para Jerusalém. Ele é interpelado pelo rei porque estava tão triste. Por que ele estava tão triste? Foi a pergunta que o rei fez. E ele então responde ao rei, informando sobre a crítica situação do seu povo em Jerusalém. O rei consente que Neemias lhe faça um pedido como forma de ajudar o seu povo. Então Neemias ora ao Senhor e pede ao rei que consinta que ele vá a Jerusalém para reedificá-la. Pede também madeira e materiais para a reconstrução dos muros e dos portões de Jerusalém, tendo o rei então permitido o desejo de Neemias. Isso está registrado no capítulo 2 do livro de Neemias, do versículo de número 1 até o versículo 8. E assim diz a palavra: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto e se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais estão assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-se cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Portanto, aí os três acontecimentos relacionados, então, à chamada de Deus para Neemias. Item número 2 da lição: Neemias em Jerusalém. E aqui nós vamos ver também os acontecimentos relacionados a esta estada de Neemias em Jerusalém. E o primeiro é que Neemias, ao chegar em Jerusalém, faz uma vistoria na cidade. Neemias se levanta na madrugada e, não tendo declarado a ninguém que viera fazer em Jerusalém, ele realiza uma vistoria na cidade, observando então as ruínas. E isso está escrito no capítulo 2, versículos 11 a 15, que diz assim:
Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Como segundo acontecimento da chegada de Neemias em Jerusalém para realizar a obra, Neemias revela então a sua missão depois desta vistoria. Neemias dá a conhecer aos israelitas a sua missão, outorgada pelo Senhor, de reedificar os muros de Jerusalém com seus portões. Os israelitas concordaram com Neemias e se dispõem então a edificar os muros e recompor os portões. Ainda no capítulo 2 do livro de Neemias, do versículo 16 em diante ao 18 diz: Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem ao mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estais vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. E, portanto, eles então, depois de revelar a sua missão, inicia-se então a reedificação dos muros, divididos em pequenos grupos. Os sacerdotes, levitas e o povo israelita iniciaram a construção dos muros e a recomposição das portas da cidade de Jerusalém, com muita alegria, motivação e determinação. E, portanto, neste sentido, o registro dessa reedificação dos muros está no capítulo 3 do livro de Neemias, do versículo de número 1 ao número 32. Devido à exiguidade do tempo, nós não faremos essa leitura, mas fica aí o registro da reedificação dos muros e da recomposição das portas da cidade de Jerusalém, no capítulo 3 de Neemias, versículos 1 a 32. Prosseguindo, então, após o início ou planejamento dessa reedificação e início das obras, nós temos então o ponto 3 da lição, onde Neemias enfrenta a oposição à reconstrução dos muros. E este enfrentamento à oposição da reconstrução dos muros está dividido em 3 acontecimentos. A oposição à reconstrução do muro, propriamente dita, ou seja, antes mesmo da reconstrução do muro, Sanbalate, Tobias e Gésem souberam dos planos de Neemias e dos israelitas e proferiram palavras para desencorajá-los à construção do muro. Porém, Neemias prontamente respondeu que o Deus do céu daria total sucesso a eles e que os opositores não tinham nenhuma parte quanto às propriedades e tradições do povo de Israel. No capítulo 2 de Neemias, versículos 19 a 20, diz assim: Porém Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós
e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, os disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. O segundo acontecimento, frente a esta oposição, é que os samaritanos planejam atacar e acabar com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Durante a construção do muro, Sanbalate e Tobias planejam atacar e acabar com a obra. Porém, Neemias ora ao Senhor e monta um plano de resistência onde parte dos israelitas construíam os muros e outra metade, com as espadas em mãos, protegiam a obra contra o iminente ataque dos samaritanos, de forma que viesse a garantir a continuidade dos trabalhos de reconstrução do muro e recomposição das portas da cidade. Isto está registrado em Neemias, capítulo 4, versículos 1 a 23. E nós não realizaremos a leitura aqui nesta presente aula. Neemias, capítulo 4, versículos 1 a 23. Após o enfrentamento desta oposição, então vem a inauguração solene dos muros edificados e da cidade. Apesar de todos os obstáculos, a construção dos muros de Jerusalém foi finalizada em 52 dias e inaugurado com uma grande solenidade, onde foram realizadas a leitura da palavra de Deus, a restauração da festa dos tabernáculos e outras atividades, outras etapas desta grande solenidade. E isso está escrito em Neemias, capítulo 8, versículos 1 ao 11, e diz assim a palavra de Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estava em pé, junto a ele à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele todo o povo, se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis nem choreis, porque todo o povo chorava
ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar poções, a regozijar-se grandemente, se regozijasse grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Vamos para o item 4 da lição, e neste ponto da lição nós vamos falar sobre as virtudes de Neemias para uma vida cristã piedosa. Então, a partir desses acontecimentos que nós vemos no ponto 1 ao ponto 3 da lição, essas etapas, ao chamado de Neemias, a questão de Neemias chegando em Jerusalém, e também onde ele enfrenta a oposição e termina a reconstrução dos muros e recomposição das portas, de todos esses episódios que aqui nós comentamos e narramos, nós vamos então agora compreender que virtudes de Neemias nós podemos tirar para uma vida cristã piedosa. E nós vamos começar então com as virtudes espirituais. E a primeira delas é que Neemias era um homem de oração. Neemias era um homem de oração, porque em tudo que planejava ou ia fazer, orava ao Senhor para receber iluminação e sabedoria do Espírito Santo. Pois é através da oração que nós podemos superar qualquer crise. Eu vou repetir. É através da oração que podemos superar qualquer crise. Jesus nos incita a orar, sempre de forma simples e em secreto com o Pai. No Salmo de número 50, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 50, versículo de número 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Jesus nos incita a orar sempre, de forma simples e em secreto com o Pai. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6, versículos 5 a 8, diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Neemias também era um homem que jejuava. Neemias praticava o jejum não como rito de penitência para ser visto pelos homens, mas como meio de consagração e comunhão com o Senhor, a partir de um sacrifício agradável a Deus. Jesus nos ensinou a realizar o jejum, ungindo a nossa própria cabeça
lavando o rosto, para não parecer um penitente diante dos homens, e em seguida realizar a abstinência aos alimentos em secreto, em comunhão com o Pai. Lembrando que, se você não unge a sua cabeça e nem lava o seu rosto, para então iniciar o jejum, você não está fazendo o jejum conforme o que foi orientado pelo nosso Senhor. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículos 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, o próprio Senhor Jesus fala que a nossa oração, o nosso jejum deve ser em secreto com o Pai. Neemias também era um homem que confiava em Deus e agia à fé. Neemias era um homem que, ao confiar em Deus e agir a sua fé de forma inabalável, nos ensinando que em meio às crises não basta orar. Neemias nos ensinou que em meio às crises não basta orar. É preciso agir a fé com determinação e total confiança no Senhor. Jesus, ele nos ensina a agir a fé, principalmente nas tempestades. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4, versículo 35 ao 41, diz assim a palavra do Senhor: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram, assim como estava no barco. E outros barcos seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Portanto, aqui os discípulos, frente à tempestade, tiveram muito medo, não agiram à fé e não conseguiram, então, acalmar a tempestade. Mas o Senhor Deus, então, ensinou como agir a nossa fé. Então, 3 virtudes espirituais são importantes na oração do cristão que Neemias praticava. Primeiro, oração. Segundo, jejum. Terceiro, confiar em Deus e agir a fé. Passemos agora às virtudes pessoais de Neemias. Neemias era um líder corajoso. Neemias era um homem corajoso que não tinha medo, não se atemorizava com as estratégias dos inimigos e os enfrentava com inteira confiança, pois sabia que Deus era com ele. Jesus, no Getsemane, não se absteve de enfrentar a cruz. Apesar da grande pressão emocional que sofria
para desistir de seu objetivo, de salvar a humanidade. Jesus, no Getsemane, ele teve medo do sacrifício na cruz, mas ao mesmo tempo ele teve a coragem de dizer ao Pai que, segundo a vontade do Pai, ele disse: Pai, se for possível, afasta esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus demonstrou então aí a sua coragem, afastou o medo da sua alma para enfrentar tão grande adversidade. Neemias, ele era um líder prudente, que diante de sua missão guardou sigilo absoluto, não manifestando o intento de seu coração a ninguém. Chamou para o seu entorno pessoas de confiança, revelou os planos de construção dos muros e recomposição das portas aos israelitas no momento exato e motivou-os a realizar a obra. Jesus nos ensina que ao controlarmos a nossa boca, nós não devemos nunca revelar de imediato. Revelar o imediato. O que é que nós vamos fazer? O que é que nós estamos a pensar? E, portanto, Jesus, na ocasião onde Lázaro foi ressuscitado, ele não revelou o que ia fazer de antemão ou de forma antecipada. Ele disse que Lázaro dormia e que este milagre seria feito para a glória de Deus. Mas não disse o que faria com Lázaro. Disse apenas que a doença de Lázaro era para a glorificação do Deus Pai Todo-Poderoso. Provérbios capítulo 25, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, capítulo de número 25, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu vou repetir. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como terceira virtude pessoal de Neemias, ele era um homem de resistência às adversidades. Neemias era um homem resiliente à oposição e não se abateu em seu nome. Não valorizou as críticas dos opositores, não apresentou os intentos de seus inimigos, apresentou, melhor dizendo, os intentos de seus inimigos a Deus e agiu com fé. Jesus, ele foi tentado no deserto por Satanás, porém o enfrentou com a palavra de Deus e venceu esta batalha espiritual. Jesus foi tentado por 3 vezes e das 3 vezes usou a palavra do Senhor e venceu esta batalha. No Salmo de número 70, versículos de número 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 70, 1 ao 5. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa ao Senhor em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem ao meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Apressa-te em valer-me.
pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Concluindo a nossa aula de hoje, Neemias foi chamado pelo Senhor para a missão de reconstrução dos muros e para a recomposição das portas da cidade de Jerusalém. E a partir desta experiência, Deus realizou um dos grandes avivamentos no meio do seu povo. Que a experiência de Neemias seja um espelho para servirmos a Deus com alegria. Pensa nos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.